nós conhecemos histórias lindas das Escrituras, histórias do tempo dos profetas, quando aqui estavam, não apenas profetizavam a vontade de Deus, a palavra de Deus para o seu povo, não apenas ensinavam o povo a vontade do Senhor, não apenas tinham uma vida de íntima comunhão com Deus e recebiam dele a sua palavra para si, para o povo, para as pessoas, julgando as nações, como também tinha uma influência muito grande no povo e por onde passavam, na sua história, deixavam marcas tão maravilhosas do amor, da bondade, da provisão de Deus, do cuidado de Deus em todo o tempo. Então, os profetas eram mesmo naquela época a voz de Deus para o povo de Israel. E nós conhecemos a história do profeta Eliseu. Eliseu foi aquele profeta que substituiu ou que continuou ou tomou sobre si o legado do profeta Elias. Elias veio, era o profeta do fogo. Elias veio e trouxe ressurreição, vida, multiplicação. Elias veio e trouxe a palavra de Deus de uma forma tão tremenda. Mas Deus mandou que ele lançasse o seu manto sobre Eliseu, filho de Safate. Eliseu recebe este manto, Eliseu recebe este chamado, Eliseu recebe esta unção para prosseguir a obra de Elias. Eliseu recebe a graça do Senhor sobre a sua vida, a imposição de mãos, recebe o discipulado junto com o profeta Elias para continuar nesta obra tão linda. E Eliseu, como ele pediu ao Senhor, ele pediu, quando Elias fosse arrebatado, se ele o visse, ele receberia porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E quando Elias ouviu este pedido do profeta, ou aliás, do jovem Eliseu, ele disse, olha, você pediu uma coisa dura, dura coisa pediste. Não é fácil ter porção dobrada. Não é fácil ser um profeta para uma nação dividida, para uma nação que estava seguindo ídolos. Não é fácil, não era fácil ser profeta no meio de reis que não estavam seguindo a vontade do Senhor. Mas Eliseu tomou sobre si este encargo e, cheio da unção do Espírito Santo, Eliseu cumpriu o propósito do Senhor. E havia uma escola de profetas, ou seja, um seminário teológico. Uma escola onde homens, desde jovens, adolescentes, que tinham um chamado ministerial, vinham para aprender aos pés dos profetas a palavra de Deus e a sua vontade. É claro que nestes seminários, ali havia os amanuenses, os copistas, ali havia aqueles que copiavam as Escrituras, os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, estudavam esse Pentateuco, aprofundavam-se no conhecimento de Deus e eram então os candidatos a profeta. E é dentro deste contexto, dentro de um seminário dentro de discípulos de profetas, que aconteceu esta história que vamos ler. Está em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Está escrito assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Bem, vamos parar aqui no texto. Essa mulher era esposa de um dos candidatos ou de um dos alunos de Eliseu, de um dos profetas. Um homem chamado por Deus, um homem separado pelo Senhor para ser profeta naquela geração, um discípulo de Elias e Eliseu. Mas este homem, no auge do seu
ministério veio a falecer. Ao que parece, era um homem jovem ainda. Não deve ter sido uma morte natural, ou quem sabe natural sim, alguma enfermidade, mas não esperada, por ser ainda jovem. E aquele profeta faleceu, deixando uma dívida para sua esposa. Não sabemos se a dívida foi adquirida com a morte dele ou antes da morte. Quem sabe ele comprou uma casa, quem sabe eram os móveis, quem sabe não sabemos exatamente como foi contraída aquela dívida, mas sabemos que a mulher precisava pagar ao credor. Quando o credor soube que o homem havia morrido, ele então foi atrás da viúva e disse: você tem de me pagar. Ela não tinha com que pagar. E ele disse: eu vou levar os seus filhos para serem escravos. Era assim que se resolviam as coisas, as pendências de crédito naquela época. Ninguém ficava devendo a ninguém, porque senão teria de pagar com seu trabalho como escravo. E aquela mulher então foi ao profeta e disse: olha, meu marido, teu servo. Ao que parece aqui, Eliseu conhecia este homem que faleceu. Eliseu conhecia o esposo desta viúva falecido. Ele o conheceu porque ela disse: meu marido, teu servo, meu marido, teu aluno, teu discípulo morreu. E o credor veio. E ele já veio em nossa casa várias vezes e ele disse que vai voltar e vai levar os nossos filhos como escravos. E se levassem os filhos como escravos, o que seria dela? Ela teria de se entregar como escrava também? Ela não teria como comer, como morar, como se... não teria sua subsistência. Sabemos que Deus deixou leis para o seu povo, exatamente visando o órfão, a viúva e o estrangeiro. O órfão e a viúva, porque era difícil demais ter emprego, ter um trabalho remunerado. Os homens é que trabalhavam. E, na verdade, dentro do plano de Deus, do seu projeto de vida para a família, o homem deve ser o mantenedor da casa, o homem deve ser o supridor, o homem deve sair de casa cedo e buscar o seu pão e retornar com o produto do seu trabalho para abastecer a sua casa. Este era o propósito de Deus. E, naquela época, era assim que acontecia. As mulheres não tinham um trabalho assim, como hoje, as mulheres todas trabalhando fora. Não tinha uma legalização do trabalho feminino e não era nem valorizado também. Então, aquela mulher estaria fadada a passar necessidade junto com seus filhos. E ela então vai ao profeta. Ela disse: meus 2 filhos serão vendidos como escravos. Meus 2 filhos irão para o mercado de escravos. E quem os comprar, os terá em sua posse para pagar a dívida de meu esposo. E Eliseu então ouve aquela história, ouve aquele relato triste, e ele disse: o que nós podemos fazer por você? O que pode ser feito? Então ele faz uma pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Olha, quando a dificuldade vem, quando a luta chega, quando a provação, as circunstâncias adversas vêm, a pergunta que a palavra de Deus nos faz, a pergunta que o profeta nos faz, a pergunta que o próprio Deus nos faz é esta: o que você tem em casa? O que você tem? O que você tem em casa? Briga? Confusão? Discórdia? O que você tem em casa? Eu tenho em casa muitos bens, mas não tenho paz. O que você tem em casa? Filhos, cada um para um canto, com as suas redes sociais, com os seus celulares, ou na sua televisão, no seu computador, isolado, longe, separados, sem diálogo dentro de casa.
O que você tem em casa? Um lar? Um aconchego? Ou você tem pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas sem nenhuma amizade, nenhuma comunhão? O que você tem em casa? E ela pensou o que ela tinha. E ela não disse, eu tenho um tapetinho, eu tenho a minha cama, a cama dos meus filhos, eu tenho fogão de lenha, eu tenho lamparina. Ela pensou em algo precioso. O que ela tinha de mais precioso na sua casa? Ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. O azeite era um produto caro, fino, importante. O azeite produzido, primeiro aquele azeite mais puro, servia para alimentação, colocar na salada, nas receitas, servia para a unção do sacerdote, a unção dos profetas, a unção com óleo para transmitir a bênção do Senhor, para transmitir a presença do Senhor. O azeite. E aquele azeite que ela tinha, quem sabe era o azeite que o seu esposo, discípulo de profeta, tivesse em mãos e que era tão precioso, usado para ungir os enfermos, usado para ungir novos profetas, usado para a unção e para o alimento. Caro, precioso azeite. O que tens em casa? O que tens? No azeite, nós encontramos uma lição tão linda de paz, de maciez, de delicadeza, de engrenagens que caminham, que passam umas pelas outras sem atrito. O azeite nos fala da obra do Espírito Santo. O azeite nos fala da capacitação de Deus na vida das pessoas para uma vida bonita, saudável, feliz. O que tens em casa? Se o Senhor te perguntar agora, o que tens em casa? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Eu tenho a televisão que fica ligada dia e noite. Se fica ligada na Rede Super, glória a Deus, muito bom. Mas o que tens em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Então, era com aquela matéria-prima que Deus haveria de fazer o milagre. Era aquilo. Ninguém pode dizer, eu não tenho nada. Temos. Nunca Deus nos deixa absolutamente abandonados sem nada. Jó passou por momentos tão difíceis, perdeu seus filhos, perdeu seus rebanhos, perdeu servos, escravos, perdeu muito dinheiro, mas ele não ficou sem nada. Ele continuou vivo, ele tinha sua casa, ele tinha sua esposa. O vendaval vem, pode levar tudo, mas tem coisa que fica, e é com o que fica que se vai reconstruir. É com o que fica que se vai pagar as dívidas, que se vai levantar novamente a vida, a dignidade, com o que fica depois da tempestade. Ninguém fica sem nada. Ela tinha um azeite. E então, olha o que aconteceu. O profeta diz, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha que coisa linda. O profeta usou o que ela tinha, usou o que sobrou para reconstruir a dignidade na sua casa, porque Deus jamais nos abandona.
Deus jamais nos deixa sozinhos. Deus jamais nos deixa sem a provisão. Ele diz, não te deixarei, jamais te desampararei. Ele diz, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Não temas, diz o Senhor, não temas, eis que eu estou convosco. E se o Senhor está conosco, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida, Ele é tudo para nós. O Senhor não nos deixa. A Bíblia nos diz, o Senhor é o meu pastor, por isso não tenho falta de nada, por isso eu tenho tudo. Esse ter tudo não significa ter o que os outros têm no sentido de riqueza, de roupa, de dinheiro, de carro e de luxo. Não significa isto. Significa que o Senhor supre em glória cada uma de nossas necessidades. Significa que o Senhor não nos deixa faltar nada, nada. Ele nos dá o alimento, Ele nos dá a roupa. E Paulo nos diz, tendo o que vestir e o que comer, estejamos com isto contentes, estejamos felizes, porque o Senhor está nos dando o necessário para viver. Aquela mulher, então, com o que ela tinha, o azeite, colocado diante do Senhor, colocado diante do profeta de Deus, que era a voz de Deus aqui na terra, o profeta Eliseu, ele trouxe uma orientação para ela. Ele disse, olha, já que na sua casa não tem muita coisa, você não deve ter muitas vasilhas, você não deve ter muitos potes para guardar azeite, você tem apenas uma botija. Faz o seguinte, fala com seus filhos para irem nas vizinhas e pedirem vasilhas. Vasilhas vazias, não poucas. Pede muitas vasilhas, muitas, 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 muitas. Vai até o final da rua, vai em todos os vizinhos, procura os parentes, as amigas e pede vasilhas emprestadas, não poucas. E então, fecha a porta. Fecha a porta, a janela, não deixa ninguém estar assistindo o que vai acontecer. Aí você pega o azeite da botija e vai enchendo as vasilhas. Derrama sobre elas o conteúdo da sua botija, o azeite. E aquela mulher fez exatamente assim. Pediu os filhos que pedissem às vizinhas, às amigas, as vasilhas emprestadas. E o profeta foi embora. Então, aquela mulher, aquela viúva, com aquele tanto de vasilha, a casa cheia, a sala cheia, o quarto cheio, até a cozinha, vasilha para todo lado. Ela então fechou a porta, fechou as janelas e só ela e seus filhos presenciaram um milagre. Ela começou a derramar o azeite dentro, talvez, da maior de todas as vasilhas. E ela foi derramando, 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 e o azeite não acabava. Derramou, 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 e foi enchendo, 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 enchendo até a boca. Ai, que maravilha! Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. E vai para outra vasilha e começa a encher, 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 quase transbordando. E ela vai para outra, para outra, para outra, para outra. Passa horas e horas enchendo vasilhas, vasilhas, até que ela diz para o filho, traz mais vasilha, traz mais. E o menino disse, acabou, mãe, nós já enchemos todas as vasilhas. Então, o azeite parou, o suprimento veio, já estava tudo cheio, o milagre aconteceu, Deus transbordou de azeite aquela casa. E o azeite era um artigo caro, assim como nos nossos dias hoje é caro. O azeite é fino, o azeite é trabalhoso de ser confeccionado. Então, ela disse ao profeta, olha, já está tudo cheio. O versículo seguinte diz, então foi ela, fez saber ao homem de Deus e ele disse, vai,
vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Ela foi ao profeta saber o que vamos fazer agora. As vasilhas estão cheias, está tudo cheio, minha casa está cheia de azeite. E ele disse, agora vai e vende o azeite. Você vai vender, comercializar este azeite. Azeite fino, azeite bom, azeite puro, azeite de profeta, o melhor azeite. E você vende e depois paga sua dívida. E você e os seus filhos irão viver do restante do pagamento da dívida. Vivei do resto. Deus é abundante. O Senhor deu para ela não apenas o suficiente para pagar as suas dívidas, não apenas para ficar livre do credor, mas Deus havia dado com abundância para que ela pudesse viver daquele azeite. Você já pensou em viver do azeite do Senhor? O azeite que simboliza o Espírito Santo, o azeite que simboliza a presença de Deus em nós, o azeite que simbolizava a obediência ao Senhor. Oh, que coisa tão maravilhosa! Realmente, em todos os momentos, que você possa viver, ouvir a voz de Deus, aproveitar a sua palavra e viver pela fé, cumprindo a sua vontade, saltando as muralhas, vencendo os obstáculos, pagando as dívidas e vivendo do resto, vivendo com o que Deus provê. Amém? Bem, eu sei que você tem sido abençoado através da Rede Super. Eu sei que você tem assistido aos nossos programas, ou quem sabe, assistindo hoje pela primeira vez, você tem sido tocado e abençoado. A proposta da Rede Super é esta, é de ser um agente de transformação, de salvação para o Brasil e para as nações. A Rede Super é assistida, é acessada nas nações da terra, nas pessoas de língua portuguesa, nos brasileiros espalhados pelo mundo, nas nações que falam português. Ali a Rede Super chega com esta mensagem. Você tem sido abençoado, temos abençoado você e agora chegou a vez de você ter este privilégio de abençoar também, de retribuir pelo que você tem recebido. Chegou o momento de você não deixar a Rede Super parar. É isto aí. Aí está a conta da Rede Super, a conta bancária, para que você anote, para que você envie a sua oferta, para que você envie a sua contribuição. Isso pode ser todos os meses, para que nós possamos prosseguir cumprindo o chamado do Senhor. Que você seja um agente de bênção, de missões para o mundo através desta contribuição. A Rede Super não pode e não vai parar. Amém? Vamos orar? Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Se possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me. Eu quero estar na Tua presença limpo, em santidade. Eu quero usufruir de toda a Tua bênção, da Tua presença, da Tua graça. Eu quero ser uma bênção em Tuas mãos. Usa-me, unge-me. Faz de mim um instrumento de bênção nesta geração. Te entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus negócios, o meu trabalho, os meus dons e talentos, tudo é Teu, Senhor, e eu coloco em Tuas mãos, não só para ser abençoado, porque eu sei que isto é uma realidade, mas para ser uma bênção em Tuas mãos. Pai, que cada pessoa que nos assiste, cada lar, seja abençoado, tocado por Ti, liberto de drogas, do pecado, liberto, ó Deus, da prostituição, da imundícia deste mundo, liberto de toda aliança feita com as trevas, seja livre para Te amar, para Te servir e para Te adorar. Abençoamos cada pessoa, cada lar, com a Tua bênção que enriquece e jamais acrescenta dores.
no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.